Sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula fazendo a correção da atividade que eu deixei na aula anterior. Número 1. Sobre o Império Inca, citar as suas principais características. Vamos lembrar que o Império Inca foi uma civilização que se desenvolveu ali na América Andina, né, na região dos Andes. E essa civilização, gente, ela se desenvolveu a partir de uma cidade principal, que foi Cusco, quando o imperador ele começou a anexar outros territórios, dando origem à civilização Inca. Surgiu a partir de 1438, a partir da cidade de Cusco, né? Então, essa cidade vai surgir de Cusco, que foi a evolução de uma aldeia rural, inclusive. A sociedade ela era hierarquizada, onde o imperador estava na posição mais elevada, seguido de seus familiares, né, que formaram a aristocracia, dos seus funcionários, os curacas e os sacerdotes. Na base da sociedade estavam os camponeses que viviam nas aldeias Ailus. Essas aldeias, gente, eram aldeias agrícolas, né? E em muitos casos essas terras elas eram comunais, ou seja, a produção ela era feita de forma dividida, né? As terras eram divididas para que a população fizesse as suas produções. Nessas sociedades, os curacas, nas aldeias Ailus, né? Os curacas, eles faziam a cobrança de imposto, né? E também eles organizavam a divisão das terras. E as terras elas eram divididas de acordo com a quantidade de integrantes de cada família. A base da economia dessa civilização era a economia agrária, né, com a produção de itens agrícolas e a criação de lhamas. Os incas eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles acreditavam em vários deuses, dentre eles o Inti, né, deus do sol, e o Viracocha, que para eles era o criador do universo. Viracocha, para os incas, era o criador do universo. A civilização inca ela vai chegar ao fim com a colonização europeia, com a chegada dos espanhóis no território inca. Pesquisar sobre Machu Picchu. Também chamada de Cidade Perdida dos Incas, é um sítio arqueológico localizado no Peru. Sua descoberta oficial foi em 24 de julho de 1911. Por que os espanhóis não haviam descobrido, gente, Machu Picchu? Porque Machu Picchu ela estava como se estivesse escondida, né? O acesso a Machu Picchu era difícil. Ela foi descoberta somente em 1911, que foi dada a sua descoberta oficial. É considerado um dos monumentos arqueológicos e arquitetônicos mais importantes do mundo. Lembrando, gente, que essa construção, em grande parte, era uma construção feita de pedra, e que as pedras eram colocadas de forma extremamente organizada. Então, assim, monumentos arqueológicos em função da importância, né, do estudo que essa área representa, até mesmo para as descobertas, para entender como que viviam essas sociedades, como que era a sua cultura. Machu Picchu foi um dos mais importantes centros urbanos da antiga civilização inca. Ao lado de Cusco, né, Machu Picchu exerceu tanta importância quanto Cusco. Machu Picchu era considerado um local sagrado para os incas. Considerado um local sagrado, foi construído em grande parte de pedras, no século XV, a 2.400 metros de altitude. Alguns estudiosos, gente, acreditam que Machu Picchu foi construído a essa altitude, segundo esses estudiosos, para que os incas pudessem ficar mais próximos dos deuses. Número 3. Pesquisar sobre o declínio dos incas. Quando que acabou a civilização inca? A civilização inca, gente, ela vai chegar ao fim com a chegada dos espanhóis, de um espanhol em específico, Francisco Pizarro, que era extremamente ambicioso, né? E que foi desbravando essas terras. Francisco Pizarro ele vai aproveitar de um momento de fragilidade que a civilização está vivendo, porque o império ele vai estar passando por alguns problemas internos, por uma guerra civil, porque
descendentes, né, dois incas, eles vão disputar o trono. Aí, quando eles disputam o trono, Francisco Pizarro vai se aproveitar deste momento para dominar essa civilização, para dominar essa população. Lembrando, gente, que quando um estrangeiro, um europeu chegou nessas terras, esses europeus faziam alianças com os nativos, né, para facilitar a sua colonização, para facilitar a sua dominação sobre esse território. O Império Inca, no final do século XV, estava passando por várias rebeliões internas, devido à disputa pelo trono entre dois candidatos, Atahualpa e Huascar. Desse conflito, gente, o vencedor foi Atahualpa. Com a chegada dos espanhóis, Francisco Pizarro aproveita-se da fragilidade do momento e, ao fim da Guerra Civil, ele vai preparar uma emboscada para Atahualpa. Aí Atahualpa ele vai ser executado. Aí o Império Inca ele vai chegar ao fim em 1532. Finalizamos a nossa correção, turma. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre as sociedades que viviam na bacia amazônica e do Xingu, do rio Xingu, né? Vamos entender essas sociedades e como que elas viveram, como que eram essas sociedades. Uma informação muito curiosa, gente. Até a década de 90, tinha-se a ideia que essas sociedades elas eram extremamente simples. Só que a partir de descobertas, né, através de estudos, descobriu-se que essas sociedades elas eram mais complexas do que a gente imagina. Essas antigas sociedades que viviam na bacia amazônica e do Xingu. Foram feitas imagens de satélites e foram descobertos mais de 500 escavações feitas em formas geométricas. E essas escavações, gente, essas formações, né, chamadas geóglifos, ficaram muito tempo encobertas pela floresta. E elas começaram a surgir, começaram a aparecer para a sociedade atual com o aumento do desmatamento, né? O desmatamento da floresta amazônica permitiu que essas formações aparecessem, fossem descobertas. A partir dessas formações, desses geóglifos, entende-se que essas sociedades eram mais complexas, que elas tinham algum nível de conhecimento, inclusive, gente, conhecimento em relação à cartografia. Observem essa imagem, geóglifos construídos no atual estado do Acre por populações indígenas. Eles não tinham, gente, nenhum armamento com uma tecnologia mais avançada. Acredita-se que eles fizeram todas essas escavações com pá de madeira. Essas figuras geométricas são formadas por espécies de túneis abertos com 11 metros de largura, cercados por barrancos que variam de 1 a 4 metros, conectados por estradas. Acredita-se que essas formações, que esses geóglifos, eles tenham sido feitos entre 2.650 anos atrás. E esses grupos, eles podem ter chegado a somar de 100 a 200 pessoas. Cerca de 30 grupos viviam perto dessa região, e eles viviam, gente, de forma organizada, não era aleatória que eles chegavam e construíam a sua aldeia, não. Eles tinham uma organização, eles tinham um planejamento. Não se sabe ao certo para que essas formações elas foram construídas. A ideia é que eles funcionassem como centros cerimoniais. Algumas descobertas também dentro dessas formações vão achar restos de moradias, né? Ou seja, pode-se entender também que eles chegavam a fazer desses locais suas moradias. Ou para guardar mantimentos, para guardar objetos, né? Porque para morar pode ser que fosse um pouco estreito, um pouco pequeno, né? Mas às vezes para guardar objetos, para guardar ferramentas. Neste mapa, a gente está mostrando os sítios arqueológicos que foram descobertos no Alto Xingu, do rio Xingu, tá, pessoal? Observem aqui o rio principal, rio Xingu, sendo abastecido por afluentes, né? Por rios que não são os principais. O Alto Xingu ele passa pelo estado do Mato Grosso, né? E esses sítios arqueológicos, eles foram encontrados, gente, e a partir de vários estudos,
entendeu-se como que era a organização desses povos, dessas civilizações antigas. Eles tinham uma distribuição espacial organizada. É, as distâncias deles de uma aldeia para outra era parecida, era semelhante. Então, como eu falei para vocês, essas construções, elas não eram do nada, não eram aleatórias, tinham um sentido, tinham uma organização. Acredita-se que esses povos, né, eles tinham conhecimento de cartografia, de astronomia, de matemática e engenharia. Em cada um desses locais, gente, dessas aldeias, cujas distâncias desse centro era semelhante, né? Porque essas aldeias tinham um centro principal, estima-se que poderia ter morado nessas aldeias, no mínimo 15 agrupamentos. Então, eles ocuparam uma vasta área. E acredita-se também, pessoal, que grande parte da floresta amazônica, onde acredita-se que ninguém ainda conseguiu chegar, acredita-se que esses povos conseguiram chegar nessas regiões. Nessa página aqui, nós vamos analisar um infográfico. Esse infográfico está mostrando a organização dessas sociedades, desses povos. A ocupação no Xingu, tá? Acredita-se que esses primeiros povos, né, do Xingu, que os ancestrais, eles vieram do oeste, da direção oeste, há cerca de 1.500 anos ou mais. Aí eles foram transformando o ambiente, foram adaptando o espaço, né, para as suas necessidades. Eles foram descobrindo solos férteis, ou foram trabalhando o solo para poder cultivar neste solo, né, e eles faziam também o controle de queimadas. Para quê? Para que esse solo ele fosse preparado. Esse controle de queimadas, gente, pela decomposição dos restos orgânicos produzidos pelas comunidades, vai dar origem à chamada terra preta, que é uma terra extremamente fértil. Como que os arqueólogos eles fizeram essas descobertas? A partir da ajuda dos índios de Cuicuro, dos povos Cuicuro, que conduziram esses arqueólogos e os antropólogos por essas terras. Nessa organização, gente, observe, lembra que eu falei para vocês que as aldeias, elas tinham uma distância em relação ao centro, que tinha um centro principal? Esse centro é um lugar ao sol. A localização das aldeias era determinada pelo sol e também seguia os pontos cardeais. As entradas formais ficavam a leste e a oeste, e as casas dos caciques a norte e ao sul. Dos pontos intermediários partiam estradas secundárias. Dos pontos intermediários partiam estradas secundárias. A malha viária, as estradas serviam de comunicação entre aldeias e conjuntos. Em áreas ao lado das aldeias, havia mosaicos de roças de mandioca, árvores frutíferas e vegetação secundária. Então, esses povos, eles tinham o hábito de cultivar a mandioca nessas terras, né? Chamadas de paliçadas, essas barreiras eram utilizadas para demarcar territórios e se defender de inimigos. São os bloqueios, esse bloqueio poderoso aqui, né? Aldeia multicêntrica. Havia de 8 a 12 aldeias em um conjunto de quase 30 mil quilômetros quadrados. Uma ou duas principais, várias secundárias e de 5 a 10 menores. Como em uma confederação, cada grupo e cada aldeia tinha um líder com o mesmo poder dos demais. Então, eles tinham, inclusive, gente, uma organização, vamos dizer que uma organização social nessa época, né? Então, esses povos, gente, diferente do que se pensava, eles eram povos mais complexos, não eram povos tão simples assim, que viviam de maneira tão simples. Eles se organizavam, eles tinham conhecimento, eles preparavam a terra para a produção, eles observavam os fenômenos, né, do tempo, né, os movimentos do sol. Então, esses povos, eles eram extremamente avançados para o período. Com a conquista europeia, né, gente, com a chegada dos colonizadores europeus aqui no continente americano, vários povos foram exterminados. Além do extermínio de vários povos, de vários habitantes, a cultura destes povos também foi destruída.
muitas doenças que foram trazidas com esses europeus serviram também para exterminar estes povos. Essas doenças como varíola, sarampo e a gripe, porque esses povos não tinham imunidade, né, gente, a essas doenças, não tinham anticorpos para resistir a essas doenças. Então, isso vai contribuir para o declínio populacional destes povos. Com a chegada, né, antes da chegada dos portugueses, esses povos lidavam com a terra de forma coletiva, ou seja, a terra era um bem para todos. E essa terra, gente, às vezes eles chegavam a disputar, mas mesmo após a disputa, essa terra ela se tornava um bem coletivo. Não havia uma grande extensão de produção agrícola. Eles tiravam da terra apenas o que era preciso para a sua sobrevivência. Só que com a chegada dos europeus, isso vai mudar, né? Porque os europeus vão fazer grandes plantações. Eles vão explorar a natureza de forma intensa, diferente desses povos, os indígenas que já estavam nesse continente. Os indígenas vão usar a natureza para a sua sobrevivência. Então, os indígenas não vão usar esses recursos naturais com intenção econômica, apenas para retirar da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Daí, né, gente? Então, esses indígenas eles não vão entender o porquê que esses europeus plantam tanto, né, produzem mais do que precisam, porque esses indígenas eles não tinham conhecimentos econômicos, né, como a economia funcionava para esses europeus. A conquista europeia também, gente, importante a gente lembrar, ela vai resultar em um intercâmbio cultural entre esses povos indígenas e os colonizadores. O que é isso? Os europeus vão trazer conhecimentos diferentes para os indígenas. Os indígenas vão ter conhecimento sobre objetos, né? Sobre roupas, vão ter conhecimento sobre os fenômenos naturais. Todos esses conhecimentos vão ser tragos pelos europeus. É importante a gente lembrar que vários desses povos foram exterminados, pessoal, porque eles também resistiram à escravização europeia. É importante a gente lembrar isso. Principalmente quando começou, né, a extração do pau-brasil e o plantio da cana-de-açúcar. Esses indígenas, eles eram capturados pelos bandeirantes. Bandeirantes eram pessoas que criavam expedições para desbravar o interior do Brasil. Esses bandeirantes, eles saíam em direção ao interior do Brasil à procura de pedras preciosas. E quando eles encontravam indígenas, eles escravizavam esses indígenas ou capturavam esses indígenas para vender como escravos. Normalmente, a gente escuta o termo pré-colombiano. Nós vimos, né, nas aulas anteriores que Cristóvão Colombo ele chegou na América em 1492. O termo pré-colombiano, gente, quer dizer povos antes da chegada de Colombo. A gente tem que tomar cuidado, né, com esse termo, porque esse termo é um termo europeu e que ele serve apenas para como um marco histórico. Que foi escolhido, né, pelos europeus para distinguir o que aconteceu antes da chegada deles e depois. Então, esse termo pré-colombiano não quer dizer que eram povos inferiores, muito pelo contrário, eram povos que tinham sua cultura, que tinham seus hábitos, povos que tinham sua identidade. Esse termo pré-colombiano pode reforçar a ideia equivocada de avanços perante atrasos, de que a cultura europeia é melhor ou mais importante do que as culturas dos outros povos. Então, gente, é um termo que tem que ser usado com cuidado para não trazer entendimento errado, né, sobre o que são os povos pré-colombianos. Aqui tem algumas produções, né, de escultura nas civilizações pré-colombianas. Eles eram excelentes arquitetos, né? Eles tinham um conhecimento avançado sobre as suas produções, e essas produções, em muitos casos, gente, servia para representar a riqueza deste povo, né?
para representar, às vezes, ou para cultuar certos deuses. Finalizamos, então, a nossa aula, né? Façam registros, gente, no caderno daquelas informações que são mais importantes. Se for preciso, assistam novamente essa aula, tá bom? Como atividade para vocês fazerem, serão as páginas 70, 72, 73 e 75 do livro de História. Façam com bastante atenção. Boa aula para vocês, bons estudos, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.